O videogame ele chama muita atenção pela narrativa, né? Desde muito antes, desde a época do Nintendinho, em que a gente jogava videogame e você tinha que salvar a princesa, né? Geralmente era o grande mote daquela época. Até hoje em dia, em games como The Last of Us e outros jogos que tratam de histórias maravilhosas, histórias que com certeza emocionam muita gente, são jogos muito voltados para a narrativa. Então, a gente vivenciar aquele personagem, aquela história, vivenciar aquela realidade, sair da sua realidade e entrar naquela outra realidade, cativa muita gente. Cada personagem tem sua personalidade. E meio que isso cativa. Tem personagem que, tipo, mesmo não é seu estilo de jogo, você acha legal pela personalidade dele ou a história. Se eu fico um tempo sem jogar e eu volto a jogar, ele tá meio que uma experiência nova e isso dá um ânimo de voltar a jogar o jogo, porque você tá fazendo coisas realmente novas, sabe? Eu, tipo, jogar com campeões que você não jogava antes, estratégias novas que podem acabar surgindo, isso deixa um jogo novo. Desde muito pequeno eu quis trabalhar com jornalismo de games, né? Começou com uma revista de videogame que a minha mãe me deu também quando era pequeno, lá por volta de 92, por aí. Ela me deu uma revista chamada Videogame, que era uma revista que tinha o Indiana Jones na capa, joguinho do Master System, vinha com um detonado do Mario World, falava do Sonic, coisas daquela época. E aí, vendo aquela publicação, eu falei, caramba, cara, isso é muito legal. Eu queria muito trabalhar com isso, assim, porque eu via nisso uma oportunidade de fazer o que eu amava já era jogar videogame, e poder trabalhar com isso, trabalhar com o que gosta. Eu vi uma matéria uma vez na Globo, falando que a OMS estava querendo caracterizar os jogos eletrônicos como vício mundial, ou seja, como saúde, como problema de saúde. Estava até comentando a questão de doença mental, que deixa a pessoa extasiada, que a pessoa não progride. Só que eu fazendo educação física, a gente estudando essa questão de neuromotores, questão de desenvolvimento de pessoa, crescimento e desenvolvimento humano, eu vi que existe muitas questões dos games influenciar muito na formação do ser humano. Questão de coordenações, entendeu? Desenvolver certas habilidades. Quando eu estou jogando, eu sinto que é meio que imerso mesmo. Você não presta atenção no que está acontecendo ao seu redor, você presta só atenção no jogo. Você realmente fica bem focado no jogo. Eu acho que mesmo que você passe um pouco de raiva jogando, querendo ou não, aquilo ali te diverte. É muito divertido como o jogo é dinâmico e como cada partida é diferente. Eu queria mostrar o outro lado dos games, que é utilizar os games no lúdico do ensino, entendeu? No lúdico do ensino de educação física, porque a educação física é uma disciplina assim, que pega mais a questão do desenvolvimento da pessoa, tanto criança como jovem, como adulto e como idoso também. Outros professores de outras disciplinas me questionaram assim, falando que eu não tinha nada o que fazer, que eu era uma toa, que em vez de botar para fazer atividade física, para correr, para emagrecer, que lá o índice de obesidade é um pouco alto na escola, porque eu estava com as meninas na sala sentado, no ar-condicionado, atrás da televisão, com o controle na mão, jogando videogame. E que isso não tinha um motivo do porquê eu estar fazendo isso. Aí eu peguei e fui explicar para ela, dar tipo uma aula de fisiologia, desenvolvimento humano, de anatomia, essas coisinhas mais básicas da disciplina de educação física, para ela poder entender. Aí eu falei, não, eu não quero que você me fala, me mostra na prática. Beleza. Aí eu peguei e comecei a fazer o projeto, a gente fez uma seleção entre os meninos para fazer um campeonato. A gente utilizou 3 tipos de jogos, que foi futebol, foi Call of Duty, questão de estratégia, de um contra o outro, questão de se esconder para atingir o adversário. E para as meninas eu utilizei o jogo de carro, que foi Need for Speed, que é um contra o outro, que também tem muita questão de globalização no jogo, porque o jogo tem uma física bem aplicada no game. Então assim, o aluno ele tem que saber muito bem para onde passar para não atingir nada. Então ele tem que ter uma noção global, espacial, de saber direita, esquerda, frente e trás. Então saber qual tudo isso. Eu era muito voado, eu não prestava tanta atenção nas coisas, e isso ajudou eu a concentrar muito. Mesmo que eu jogava 12 horas por dia, nunca me atrapalhou na escola. Eu sempre fui bom na escola, eu sempre tirei nota alta. Então, meio que isso me ajudou um pouco, porque eu acho que no ensino médio eu estudei bem mais do que eu estudei no meu fundamental. E eu prestava muito mais atenção nas coisas e era bem mais atencioso. Eu conseguia perceber as coisas melhor. O game, ele, na criança, ele traz muitas qualidades, muitas habilidades que são renovadas
principalmente na questão neuromotor, né? Que é capacidade de concentração, capacidade de raciocínio, capacidade de coordenação motora fina, capacidade de coordenação motora grossa, capacidade de convívio intelectual, social com seus colegas, o respeito ao colega, o saber perder, o saber ganhar, o respeitar o colega quando ele perde, o respeitar o colega quando ele ganha. Então tudo isso a gente vai trabalhando dentro da sala de game, né, que chama de sala de game, sobre essa questão do respeito, respeito mútuo. Respeite para que você seja respeitado. Então essa questão foi muito boa. E tinha aluno que tinha um déficit de atenção gigante nas aulas, gigante. E após o término do projeto, eu fui conversar com a professora e peguei a nota final do ano e fui comparar as notas das provas, né, trabalhos em grupo e tudo, ressocialização dele, a questão da socialização dele com os outros colegas, também na hora de recreio, essas coisas tudo. Então a melhora foi 100%. O LoL ele foi muito importante, eu conheci muita gente e também me ajudou, igual eu falei antes, disso de eu mais prestar atenção mais nas coisas. Acho que o principal foi isso, mas principalmente os amigos. Porque quando você tá na escola, tem amigos seus que você conversa lá todo dia, mas que você não vai levar pra vida. E essa galera, geralmente, você conhece eles e você pega, tipo, você tem um apego de muito tempo, vocês nunca vão parar de conversar, vocês vão estar sempre conversando, mesmo que não seja do jogo ou de outras coisas, vocês sempre vão estar conversando. Eu acredito que a grande maioria dura até hoje. Isso é o maior benefício do LoL, eu diria, pra mim. Conheci muita gente e a maioria até hoje conversa com eles. Por exemplo, eu aprendi inglês jogando videogame. Então, nunca fiz uma aula de inglês, exceto na escola, ensino médio, mas muito do que eu sei foi jogando videogame. Então, fora essa questão também que eu estava falando de reunir as pessoas, né? Eu conheço pessoas que se livraram da depressão por conta de estar jogando um MOBA, por conta de estar jogando um jogo online, né? Essas pessoas, por mais que não estejam diretamente ligadas, presentes, se vendo, mas elas estão muito conectadas, né? Conectadas no sentido literal da palavra, né? Elas estão se falando o tempo todo, elas dão força uma para a outra, elas superam os desafios, vivenciando aquelas outras vidas que o videogame proporciona, né? Eu acho que o viés social, ele é muito grande. Até um exemplo, a gente foi fazer uma cobertura da BGS, e aí lá a gente descobriu um jogo, um RPG chamado Lenin the Lion. É um RPG muito legal de um menino que está produzindo, acho que é o João o nome dele, e ele fala um pouquinho sobre depressão. É muito interessante, porque quem é o Lenin the Lion? É um leão albino que sofre bullying e passa por momentos de depressão, e a pessoa jogando aquilo, ela, mesmo que ela não sofra daquele problema, ela vivencia aquela realidade. E se ela sofre daquilo, ela pode se sentir confortada, ou se ela conhece alguém que passa por aquilo, às vezes ela está agindo de uma forma como, né, não deveria, e ela acaba vendo o viés por uma outra ótica, né, por outros olhos. Eu acho que a questão social do videogame é muito fundamental, principalmente hoje em dia, né? Então, assim, é uma coisa muito bacana. O game é vida, o game é assim, uma coisa que pode ser usada pelo bem. Só que aí vale ressaltar também que não se pode passar muito tempo na televisão. Todos os estudos mostram que tem que ficar no máximo 2 horas. Então, se passou daí já começa a ser vício. Aí dá pra você dar uma dosada. Então, tem toda essa questão da preocupação com o vício, para não se tornar um vício como a OMS quer, né? Caracterizar os jogos eletrônicos como vício. Isso a gente não pode deixar. A gente que é amante dos games, a gente tem que defender a todo custo e mostrar o lado bom da coisa. Porque o lado ruim, todo mundo conhece, não precisa falar. Mas é basicamente isso aí.